Campeonato Goiano de Futebol 2025, está na hora da decisão. Anápolis ou Vila Nova? Vamos saber do cronista esportivo Tirso Neto agora no nosso Sudeste Notícias, que está no ar. Campeonato Goiano de Futebol, está chegando a hora da final. E aí? Capital versus interior. Bom, se o Anápolis ganhar, ele vai se igualar ao craque, sendo o time do interior com um bicampeonato. Inclusive, o Anápolis foi o primeiro time do interior a ganhar o título de campeão do Campeonato Goiano lá em 1965. Depois, em 67, foi o nosso craque. Mas, para falar dessa final, sobre como esses times chegaram, né? Eles estão nessa condição de finalistas, a gente vai convidar para participar conosco o radialista, o cronista esportivo Tirso Neto, para falar com a gente sobre essa grande final. E aí, Tirso, como chegam Vila Nova e Anápolis para essa final do Goianão 2025, meu amigo? Aquele abraço para você, Návio Leão, aquele abraço para todo mundo ligado na TV Sudeste. Enfim, chegamos à grande final do Campeonato Goiano. Anápolis e Vila Nova vão medir forças neste próximo final de semana. No próximo domingo, 5 da tarde, estádio Jonas Duarte, o técnico Valdemar Lemos vai colocar força máxima em campo para enfrentar a equipe do Vila Nova. O Anápolis, que venceu nas semifinais o Atlético, no primeiro jogo lá no Antônio Ascioli, estava vencendo por 2-0, cedeu o empate no final da partida, 2-2. No jogo da volta, no Jonas Duarte, 3-2 para a equipe do Anápolis. Eu acompanhei esse jogo, o melhor jogo do campeonato, diga-se de passagem, uma virada sensacional do Anápolis. Estava vencendo por 1-0, cedeu o empate para o Atlético e a virada do Atlético. No segundo tempo, o Anápolis fez 2 gols relâmpago e conseguiu 3-2, jogaço de bola, venceu. O Anápolis, que inclusive estava com desfalques na zaga. Agora vai ter o time completo, o técnico Valdemar Lemos vai poder colocar a campo o seu time para enfrentar a equipe do Vila Nova. O Vila, que venceu na semifinal o Goiás no primeiro jogo, 1-0, lá na Serrinha, e no jogo da volta no estádio Serra Dourada, 26 mil pessoas acompanhando, jogo de torcida única. O Anápolis, aliás, o Vila Nova venceu na primeira partida e depois empatou 0-0 com o Goiás, se credenciando para a grande decisão do campeonato. Antes de falar mais dessa grande decisão, Návio, quero lembrar que, na minha opinião, a maior sensação dessa competição foi a Abecate. É bom a gente lembrar porque marcou história, fez história a equipe aqui da nossa região sudeste, jogando junto com o Craque. O Craque também fez uma boa campanha, quase chegou à semifinal também, perdeu nos pênaltis para o Goiás, mas a sensação foi a Abecate, que inclusive no jogo contra o Anápolis estava vencendo por 2-0 até os 40 minutos do segundo tempo, em pleno estádio Jonas Duarte, cedeu o empate e nos pênaltis perdeu para a equipe do Anápolis. Esta, então, a fase semifinal da competição, que chegou de forma emocionante. Um campeonato tecnicamente fraco, eu digo, né? O nível do craque do Campeonato Goiano, o nível técnico é fraco, é bom que se diga isso, mas é o que temos para o futebol goiano. As duas equipes chegando à grande decisão. Então, o que eu acho? Quem eu acho que vai ser campeão? Olha, eu digo o seguinte, 50-50. Acho que não tem favoritos entre Anápolis e Vila Nova, não tem favorito. O primeiro jogo será em Anápolis. O Anápolis vai tentar ir com tudo para cima do Vila para fazer o resultado e tentar pelo menos um empate no estádio Serra Dourada no domingo subsequente. Expectativa de 45 mil pessoas no estádio Serra Dourada, já que com certeza a diretoria do Vila Nova deve fazer promoção e eu tenho certeza que o estádio vai estar lotado para esse jogo. Então o Anápolis vai tentar dentro de casa um bom resultado. O time que não ganha um título de campeão goiano desde 1965, é o único título da equipe do Anápolis. Lembrando que o Craque nos times do interior é o único que tem 2 títulos e o Anápolis, se for campeão, vai se igualar ao Craque, em sendo 2 vezes campeão goiano. Mas vamos aguardar então os acontecimentos. As equipes estão se preparando, treinando, fazendo, inclusive as diretorias, tenho certeza disso, fazendo promoção. Vai ter promoção para que o torcedor lote os estádios, tanto o Jonas Duarte quanto também o estádio Serra Dourada.
E eu digo, então, para finalizar esta observação aqui do Campeonato Goiano, eu digo o seguinte: não tem favorito para esta final, 50-50, não é assim que se diz? 50% para o Anápolis, que vai jogar dentro de casa, vai tentar fazer o resultado, 1-0, 2-0, tem que vencer. Se o Anápolis deixar empatar esse jogo ou uma vitória do Vila, para o jogo da volta no Serra Dourada, aí, meu amigo, aí a vaca vai para o brejo. Eu tenho certeza que o Vila vai partir com tudo. Mas se o Anápolis fizer um bom resultado, ele pode jogar com regulamento na mão no estádio Serra Dourada para conseguir o título de campeão goiano. O Vila Nova que não ganha o título há vários anos que o Vila não ganha, mas nesse campeonato é um dos times mais regulares, está 8 jogos sem perder, sofreu apenas 5 gols na competição, ao passo que o Anápolis liderou quase todo o campeonato goiano. Então, um jogo de dois times que chegaram de forma justa nesta grande decisão que vai acontecer, que vai começar neste próximo domingo no campeonato. O Craque garantiu vaga na Série D do ano que vem do campeonato goiano. A Abecate também garantiu vaga, outro feito histórico da equipe da Abecate. Mas vamos falar da grande decisão. Quem ganha não tem favorito. Anápolis e Vila Nova começam a medir forças no próximo domingo, 5 da tarde, no estádio Jonas Duarte. Um grande abraço, valeu! Ok, Tirso, muito obrigado pela sua presença, pela participação, analisando aqui essa final do Goianão 2025, e tá tudo certo dentro do que o Tirso falou, né? O destaque é a Abecate, a participação do Craque, que acaba realmente chegando pela força que tem da sua camisa, e vamos ver o que vai acontecer agora. O interior contra a capital contra o interior. Eu estou curioso para saber a opinião dos catalanos aqui, né? Nós, como somos do interior, e aí, vamos torcer para o time do interior? Mas se o Anápolis ganhar, vai se igualar na quantidade de títulos com o Craque. Aí o Craque, depois fica o critério de desempate, são os títulos da segunda divisão, né? Eu não tenho aqui agora de cabeça, mas caso o Anápolis ganhe, se equipara ao Craque como bicampeão goiano. E o Craque é o maior do interior pela junção de títulos, tanto da primeira quanto da segunda divisão. Mas vamos lá, vamos acompanhar e trazer as informações assim, né, que forem acontecendo esses jogos aí, você ficando por dentro de tudo aqui na TV Sudeste. Cultura, política e também esporte. Voltamos a qualquer momento com mais destaques e mais informações para vocês.